essas últimas expedições, nós fizemos 2 grandes campanhas de campo na Amazônia brasileira. Uma delas que foi um desafio, quer dizer, um desejo que eu tinha há muitos e muitos anos, era de conhecer a fauna da região mais alta do Brasil. Porque a gente sabe que o Pico da Neblina é a montanha mais alta do Brasil, ele está completamente circundado pela Amazônia brasileira, não é? Onde ocorrem florestas tropicais e eventualmente outros ambientes, mas basicamente florestas tropicais. Mas a gente sabe que em cima, no topo, acima dos 1.700 metros, prevalecem paisagens que não têm absolutamente nada a ver com a Amazônia de hoje, né? Então, paisagens abertas, muito mais abertas, não é? Muito mais frias, especialmente por causa da altitude, são climas muito frios, né? Climas que muitas vezes nos levam a pensar nos climas que imperavam na América do Sul durante o Quaternário, durante as épocas frias do Quaternário. Então, esse desejo acabou se concretizando com a participação do Exército Brasileiro. A gente conseguiu, obviamente, dentro do quadro do projeto Biota-FAPESP, a gente conseguiu uma colaboração grande com o Exército Brasileiro que acabou nos dando as condições de infraestrutura para acesso a uma das áreas. Sem o apoio deles seria absolutamente impossível. Nessa expedição do Pico da Neblina, então, nós obtivemos mais ou menos 700 exemplares de umas 104 espécies por aí. Dessas, 12 espécies provavelmente são novas, a gente sabe agora. São espécies extremamente interessantes, elas estão sendo descritas, vão ser descritas agora. E esse material, quer dizer, não vai servir só para a descrição das espécies novas, né? A gente conseguiu com essa viagem uma quantidade imensa de registros para o Brasil, porque foi uma expedição multidisciplinar, dela participaram não só herpetólogos, quer dizer, os que estudam os répteis e anfíbios como eu, mas também um botânico, um mastozoólogo e um ornitólogo, todos eles da Universidade de São Paulo. Durante o trabalho de campo, a nossa rotina envolve, bom, primeiramente pela manhã a gente acorda cedo, toma um café e logo vai para a mata. E frequentemente a gente começa revisando as armadilhas, né? Então a gente tem armadilhas que são específicas para a captura dos nossos bichos de interesse, que são os répteis e anfíbios. Em alguns casos a gente mostra pequenos mamíferos também. E a gente começa revisando essas armadilhas e a gente pega os animais que foram capturados pela armadilha e volta para o laboratório de campo. Esse laboratório de campo ele fica numa base. A estrutura da base muda um pouco dependendo da viagem. Então, em algumas viagens, a gente se desloca principalmente através de rios, como foi o caso da expedição ao Rio Negro. Nesse caso, a base é o barco. A gente vive no barco e tem um laboratório no barco. Então, a gente volta para o barco e ali a gente vai processar as amostras, né? Em outras situações, a gente pode estar acampando ou, às vezes, a gente tem uma base fixa, um alojamento, e aí é ali que a gente monta o laboratório de campo. Bom, vou mostrar algumas das coisas que a gente encontrou, né? Os animais são preservados em álcool, né? A gente fixa eles com formol e depois a gente preserva em álcool. Em álcool, essas amostras duram centenas de anos, literalmente. Então elas vão poder ser utilizadas por gerações de pesquisadores, não é? A gente tem algumas amostras que foram coletadas há 250 anos atrás, que estão em museus zoológicos e que são úteis para pesquisa e continuarão sendo por muito tempo. Esse aqui é um lagarto amazônico, o nome popular dele é jacarerana e o nome científico é Crocodilurus amazônicos. Essa é uma espécie que tem hábitos aquáticos, né? Então, uma das coisas legais sobre esse bicho é que ele tem uma série de adaptações do corpo, da morfologia, para viver na água, né? E é por isso que ele chama jacarerana, né? O próprio nome já remete ao nome do jacaré, né? Então, a jacarerana tem, por exemplo, esse rabo que ele é lateralmente achatado e tem aqui umas quilhas dorsais, né? Formadas pelas escamas. Então, esse tipo de morfologia, né, esses atributos do corpo, favorecem a natação. Então, o bicho nada muito bem e ele passa boa parte da vida na água. Esse também é um bicho um pouco esquisito. Esse aqui é um lagarto de rabo de abacaxi, né? Nome autoexplicativo. O nome científico é Uracentrum azureum. Essa é uma espécie sobre a qual a gente sabe muito, muito pouco. É um bicho que vive no alto das copas, aparentemente das árvores, super raro de encontrar e de coletar, mesmo a distribuição dele é mal conhecida e a gente teve a sorte de encontrar um nessa viagem, que foi muito legal. Essa aqui é uma jararaca da Amazônia. Esse é um bicho de importância médica, é uma das espécies responsáveis pela maior parte dos acidentes ofídicos na Amazônia brasileira. A jararaca é um bicho que tem uma distribuição muito ampla no bioma, são bichos muito abundantes.
a gente sempre coleta um bom número deles, são fáceis de ver e é preciso tomar bastante cuidado andando na mata, né? Muitas vezes eles estão próximos de rios, de corpos d'água, então é um bicho comum, fácil de encontrar. O material advindo então dessa campanha, ele serve obviamente para entender padrões evolutivos, padrões filogeográficos da fauna sul-americana. Então vários grupos estão sendo estudados sob o ponto de vista genético, sob o ponto de vista morfológico, vão continuar sendo e vão permitir então para a gente tentar entender um pouco mais esses padrões. Uma outra conclusão extremamente importante desses estudos que a gente está trabalhando agora é que se nós olharmos para a floresta atlântica brasileira e nós olharmos os pontos altos da floresta atlântica brasileira, onde existem hábitats similares, campos sobre florestas, por exemplo, a região do Caparaó, no Espírito Santo, Minas Gerais, a região do Itatiaia, não é? A região da Serra da Bocaina, onde imperam esses campos. Toda a fauna, o que é curioso é que toda a fauna dos campos de áreas abertas que está nesses topos de montanha, ela tem relações de parentesco com o que está embaixo, com o que está na floresta atlântica. E isso acontece também com algumas montanhas baixas da Amazônia, né? O que está em cima tem a ver com o que está embaixo. Só que no Pico da Neblina, o que está em cima não tem absolutamente nada a ver com a Amazônia brasileira. Isso mostra que, obviamente, a Amazônia não estava ali no momento que o pico se formou e no momento que aquelas espécies ficaram ali isoladas. Então, isso é extremamente importante porque mostra que existem relações com os Andes e relações com a floresta atlântica e com outros biomas. Evidências para isso a gente já tem. Uma das espécies, por exemplo, que a gente obteve lá, o Anolis neblininus, ele faz parte de um clado, faz parte de uma radiação onde existem espécies andinas e existem espécies nas montanhas da floresta atlântica do sudeste do Brasil. Ou seja, é uma região que historicamente teve um papel muito importante.